Se alguma vez você já questionou a existência de Jesus, certamente alguns nomes foram lançados para você, como por exemplo, Plínio o Jovem, Tácito e, é claro, Suetônio. Todos eles são atribuídos como autores, historiadores que endossam a existência de um Jesus histórico. Porém, após consultar inúmeros artigos científicos, ler e pesquisar em inúmeros livros, inúmeras fontes diferentes, eu posso, sem sombra de dúvidas, afirmar para você que não é bem assim. Ficou curioso para saber o que dizem os historiadores sobre Jesus? Então fique comigo até o final. Eu sou especialista em teologia reversa e aqui nesse canal eu conto para você tudo aquilo que os apologistas não te contam. Bom, antes de começar eu gostaria de fazer aqui um preâmbulo com todos vocês para dizer que tudo aquilo que eu vou mostrar aqui é baseado em artigos científicos, tá? Por exemplo aqui, ó, artigos como esses, eu tenho vários artigos aqui comigo, tá? Tantos que eu não vou conseguir mostrar todos eles. Sem contar aqueles que eu não imprimi, né? Porque eu gosto de imprimir para poder ficar rabiscando assim, né? Ficar lendo, relendo, porque eu não gosto muito de ficar lendo pelo computador, beleza? Mas eu também tenho muita coisa no computador a qual vocês não estão vendo. Fora também, é claro, inúmeros livros, tá? Inúmeros livros a qual eu estou me baseando para compor esse vídeo aqui para vocês, e fora um monte de livros, de material que vocês não estão vendo, pois estão no computador, mas que eu vou mostrar alguns deles para vocês, tá? Porque a quantidade de material é absurda, não vai dar para mostrar tudo nesse vídeo. Então, antes de qualquer coisa, saiba que aquilo que eu estou passando para vocês é baseado em evidências científicas, tá? Estudos sérios. Se você discordar de qualquer coisa que eu falar, não tem problema. Você entra nas fontes que eu colocar aqui na descrição, consulte por você mesmo, conteste por você mesmo, consulte um especialista a qual você concorde com a opinião e pergunte se as minhas fontes estão ok, se não estão, se é material acadêmico, se não é, beleza? Feito todo esse preâmbulo inicial, vamos agora para o nosso vídeo. Galera, como vocês podem ver, eu estou aqui com o Bart Ehrman, né? Com o livro dele, Quem Jesus Foi e Quem Jesus Não Foi. Bart Ehrman é um ótimo autor, eu sempre uso ele como uma fonte, né? Para trazer inúmeros conteúdos para vocês. Entretanto, vocês sabem que o Bart Ehrman, ele defende ferrenhamente a existência de um Jesus histórico. E, ao meu ponto de vista, quando ele tenta defender o Jesus histórico, ele derrapa feio, tá? Então, não só o Bart Ehrman, mas inúmeros outros que tentam defender a figura do Jesus histórico, cometem erros gravíssimos, ou de forma deliberada, ou de forma não intencional, tá? Então, fica difícil a gente distinguir quem está fazendo de forma proposital e quem não está fazendo, tá? Mas de maneira geral, a ideia do pessoal que defende o Jesus histórico e ataca os miticistas, que são as pessoas que dizem que Jesus é apenas um personagem literário que nunca existiu, vai ficar claro para vocês aqui nesse vídeo que essa ideia geral deles é uma furada e eles mentem, tá? Alguns de forma deliberada, outros de forma acidental, para tentar defender essa ideia, porque é uma ideia propagada dentro da academia, onde antes tinha a maioria de religiosos, tá? Então muita gente absorveu, ainda está nessa fase de transição para a maioria se tornar
miticista, tá? O miticismo vem crescendo bastante e é óbvio que daqui a pouco tempo Jesus será mais um mito como qualquer outro, tá? Mas você deve estar se perguntando por que eu estou falando isso. É que eu quero que você vá na tela comigo agora, tá? Vamos aqui para a tela para você ver algumas alegações do Bart Ehrman, tá? A qual eu vou mostrar para vocês, eu vou provar para vocês que são mentirosas, tá? Eu não sei se ele mentiu de forma deliberada ou de forma acidental, tá? Então a gente vai para a tela agora verificar isso. Galera, olha só, essa daqui é a obra do Bart Ehrman, tá? Jesus existiu ou não, onde que ele vai tratar das provas para a existência do Jesus histórico. E aí, uma das questões que ele levanta aqui é que, por exemplo, Philon não teria como falar de Jesus. Aí ele bota o seguinte, ó. Existem escritos do importante filósofo judeu Philon, da primeira metade do primeiro século. Ele não menciona Jesus, tá? Nem deveríamos esperar que o fizesse, já que o cristianismo provavelmente ainda não havia chegado à sua cidade natal, Alexandria, à época de sua morte em 50 da Era Comum. Acredite-se ou não na teoria mítica de Jesus. Então, só para contextualizar, Philon de Alexandria, ele foi um historiador, tá? Um filósofo judeu que ele relatou inúmeras histórias de pessoas mais insignificantes que Jesus ali da região da Judéia. O seu irmão Alexandre era governador da cidade do Porto de Alexandria, tá? E seu sobrinho Tibério era procurador romano da Judéia. E ele fazia inúmeras expedições para os locais onde supostamente Jesus teria peregrinado. Então, se existe uma pessoa que viveu no período de Jesus e tinha tudo para contar uma história tão interessante quanto a de Jesus, era Philon de Alexandria. E aí, muitos pesquisadores, muitos estudiosos que querem defender a historicidade de Jesus vão falar para vocês que Philon não teria motivos de falar sobre Jesus porque em Alexandria, no Egito, não tinha chegado o cristianismo por volta ali de 50. E isso é uma grande mentira, eu vou mostrar para vocês agora o porquê. Porque aqui eu provo, aqui eu uso fontes confiáveis para todos vocês. Beleza? Em História Eclesiástica do pai da igreja, Eusébio de Cesareia, nós vamos ler o seguinte, podem consultar aqui, tá? Ele vai dizer o seguinte, ó, o título é Marcos I proclamou o cristianismo aos habitantes do Egito. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, dizem que esse Marcos, sendo o primeiro a ser enviado ao Egito, ali proclamou o evangelho que também pusera por escrito e foi o primeiro a estabelecer igrejas na cidade de Alexandria. Olha aqui, ó, cidade de Alexandria. O número de homens e mulheres convertidos desde o início foi tão grande e tão extraordinária, a disciplina e a austeridade filosófica deles, que Filo de quê? Alexandria, achou por bem descrever a condutas, as assembleias, as refeições e todo o modo de viver deles. Eu tenho uma fonte que está claramente desmentindo as alegações que muitos adeptos da teoria do Jesus histórico alegam sobre Philon. Gente, a comunidade cristã do Egito era uma das maiores que já existiram, tá? Naquele período era uma das maiores comunidades. Tanto isso é verdade, tanto não estou aqui mentindo para vocês, que se vocês pegarem todos os manuscritos, por exemplo aqui, esse aqui é um dos mais antigos, é o P52, tá? Eu vou falar um negócio para vocês aqui sobre ele, calma aí. Bom, como vocês podem ver, esse aqui é o livro do André Chevitarese, tá? Um beijo aí, Chevita, se você estiver assistindo, onde que ele vai trazer aqui, ó, informações sobre justamente o papiro P52, informações acadêmicas, de que ele seria ali do final do segundo século, início do terceiro, tá? Retomando aqui, todos esses manuscritos bíblicos, tá? Todos eles são do Egito. Todos eles datam
do terceiro século, tá? Ali meados do segundo, início do terceiro ou posterior, são todos do Egito. Outro detalhe é que Fílon de Alexandria estava tentando helenizar o judaísmo, trazendo conceitos, por exemplo, como o logos, tá? O verbo, que Jesus era o verbo, né? E isso vai ser incorporado depois no Evangelho de João. Então assim, galera, falar que Fílon de Alexandria não deveria citar Jesus caso esse personagem estivesse ali fazendo as suas pregações na Judéia, na Palestina, é papo furado e está refutado, como eu mostrei para vocês. E quem quiser discordar de mim não tem problema, é só refutar as fontes que eu acabei de mostrar para vocês. Beleza? Galera, olha aqui outra coisa que o Bart Ehrman fala, que é curioso, que é o seguinte, ó. Em rigor, não podemos provar nada historicamente. Tudo que podemos fazer é levantar evidências suficientes, mencionarei logo adiante de que tipo, para convencer um número suficiente de pessoas, quase todos esperamos, a respeito de determinada alegação histórica. Então vocês têm que ter em mente isso, que a ciência histórica ela também vai ter muito essa questão de convencimento das pessoas sobre determinadas alegações, tá? Galera, agora se liga nisso aqui que o Bart Ehrman vai afirmar e olha como que ou ele não conhece ou ele está mentindo para as pessoas, ó. Começando com autores como escritores anônimos da Carta de Diogneto e os mais famosos, Justino Marte, que é o pai da igreja, Tertuliano e Orígenes, todos os pais da igreja, né? Todos do segundo e início do terceiro século, que defendem Jesus de diversas acusações, ou seja, estão em embates teológicos, né? Muitas delas escandalosas. No entanto, não há um só indício de alegações de que ele não teria existido. Isso também, olha, prestem atenção nisso que ele acabou de escrever aí, tá? Um leigo lê isso e acredita. Isso também se evidencia em fragmentos subsistentes de autoria de adversários dos cristãos, como o judeu Trifão, olha aí, falando que Trifão também não tem dúvida da existência de Jesus, ó, com quem Justino dialoga, ou o filósofo pagão Celso, extensivamente citado por Orígenes. A afirmação da não existência de Jesus é uma ideia moderna, sem precedentes na antiguidade. Foi inventada no século XVIII. Poderíamos até mesmo chamá-la de um mito moderno, o mito do Jesus mítico. Bom, galera, aqui para vocês não dizerem que eu estou mentindo, tá? Essa daqui é a obra da patrística Diálogos com Trifão, né? Do pai Justino Marte, onde aqui o Trifão estaria alegando o seguinte, ó. Quanto a Cristo ou Messias, se ele nasceu e está em algum lugar, ou seja, está falando de um Messias prometido, não de Jesus, tá? É desconhecido e nem ele próprio conhece a si mesmo e não teria nenhum poder até que venha Elias para ungí-lo e manifestá-lo a todos. Quanto a vós, falando para o Justino, né? Porém, dando ouvidos a vozes vãs, fabricais para vós mesmos um Cristo e por sua causa estáis agora perecendo sem objetivo nenhum. Galera, aqui na patrística, ainda em Diálogos com Trifão, a gente vê o Trifão ele dando uma aula sobre o Velho Testamento, né? Consertando o erro da tradução para o grego e ainda falando justamente que Jesus parece cópia de inúmeros deuses, né? Olha só, a Escritura não diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, mas eis que uma jovem conceberá e dará à luz um filho. O resto segue como disseste, toda a profecia está relacionada com Ezequias, no qual consta ter se cumprido tudo, conforme a profecia. Por outro lado, nos mitos dos chamados gregos, conta-se Perseu nasceu de Danae, sendo esta virgem, pois fluiu até ela, em forma de chuva de ouro. Aquele que entre eles é chamado Zeus, é vergonhoso para vós dizerdes coisas semelhantes a eles, a quem? Os gregos. Seria melhor dizer que esse Jesus nasceu homem dos homens. Tá vendo aí, ó? Nada de Jesus histórico. O judeu ainda está aconselhando ele a trabalhar com um Jesus histórico e não um Jesus mitológico. E que se demonstra
pela Escritura que é o Cristo. Devereis crer que ele mereceu ser escolhido para Cristo por ter vivido de maneira perfeita conforme a lei. Contudo, não venhais com monstruosidades, a não ser que queiras provar ser tão estúpido como os gregos. Aqui agora é a obra do Contra Celso, né? A patrística aí do pai Orígenes, que ele vai falar o seguinte, ó: portanto, se nos pedis a razão de nossa fé em Jesus, dai em primeiro lugar a de vossa fé em Moisés, porque ele viveu antes de Jesus. Em seguida, nós vos daremos a de nossa fé nele. Se vos esquivais e recusais as provas a respeito de Moisés, então por ora fazemos como vós e não apresentamos provas. Então assim, galera, a gente pode ver claramente que Bart Ehrman ou está mentindo, ou ele desconhece, ele não leu, não prestou atenção na patrística, né, dos pais da igreja, que os seus opositores diziam a respeito sobre Jesus. Eles eram muito cobrados, tá, sobre uma prova da existência de Jesus, e eles simplesmente não tinham o que mostrar, tá? Eles não tinham o Flávio Joséfo, tá? Eles não tinham Tácito, eles não tinham nenhum outro historiador que pudesse ser usado para provar a veracidade de Jesus, tá? Orígenes, ele ainda vai tentar citar alguma coisa ali de Joséfo, mas é totalmente fora do contexto que nós encontramos na obra do mesmo. Então, né, ele fala mais em relação ao João Batista do que qualquer outra coisa. Então, é falta de uma análise mais aprofundada das próprias obras dos pais da igreja para perceberem que a existência de Jesus não é questionada de hoje. Desde a sua origem ali no segundo século, tá? Que diferente do que alegam, essa religião ela começa ali no final do primeiro para início do segundo século e não no início do primeiro século, tá? Que nem era primeiro século, era outro calendário adotado, mas enfim. E assim, tem inúmeras alegações do Bart Ehrman que são nesse sentido, né? De demonstrar coisas totalmente erradas em relação ao estudo aprofundado da patrística ou dos evangelhos ou coisa do tipo. Só que se eu ficasse citando tudo isso aqui, seria um vídeo refutando Bart Ehrman, né? Não um vídeo trazendo as questões que eu quero trazer para vocês em relação a Tácito, Plínio, Suetônio e todos esses que seriam supostamente historiadores, fontes externas da Bíblia para provar a existência de Jesus. E nós vamos começar agora a desmistificar tudo isso. O artigo Mito da Perseguição Neroniana, Brand de Shaw, ele vai tratar, como ele descreve aqui, basicamente sobre as falas de Tácito, né, em relação aos cristãos estarem ligados com o incêndio em Roma e terem sido perseguidos por Nero. Como ele muito bem coloca aqui em seu artigo, muitos pensam que esse é o início do martírio cristão, né? Mas será que isso é verdade? É o que a gente vai abordar aqui hoje. Bom, então vamos ler agora o que diz Tácito sobre tal evento. Anais 15, 44. Nenhum esforço humano, nem o gesto de generosidade do imperador Nero, né? Nem os ritos destinados a aplacar a ira dos deuses faziam cessar os boatos infames de que o incêndio havia sido planeado nas altas esferas. Assim, para tentar abafar esse boato, Nero acusou, culpou e entregou às torturas mais deprimentes um grupo de pessoas que eram atestadas em seu comportamento popularmente chamados cristãos. Este nome provém de Cristo, que no tempo de Tibério foi condenado à morte pelo procurador Pôncio Pilatos. Reprimida por pouco tempo, essa abominável superstição surgiu novamente, não apenas na Judéia, o seu lugar de origem, mas também em Roma, onde tudo aquilo que há de mal e vergonhoso no mundo chega e se espalha. Bom, essa fala supostamente teria sido escrita por Tácito por volta ali de 120 da Era Comum e seria uma evidência clara de que Jesus existiu, de que ele foi um homem e que deu origem ao cristianismo. Bom, essa é a alegação dos apologistas e de alguns
estudiosos. Bom, Brand Shaw começa seu artigo, né, fazendo uma dissertação do martírio de Pedro e Paulo, né, onde ele começa demonstrando que os primeiros inscritos sobre o martírio de Pedro ocorrem pelo pai da igreja Tertuliano por volta do início do terceiro século, tá? E em nenhum momento é mencionado nenhum tipo de perseguição devido ao incêndio de Roma. Isso vocês podem encontrar aqui. Em seguida ele fala que mais tarde Eusébio ele vai trazer pela primeira vez a passagem de que Pedro foi para Roma, onde foi crucificado de cabeça para baixo. E novamente não há nenhuma conexão com incêndio em Roma ou perseguição romana. E ele constata, né, como vocês podem ver aqui no artigo, que essa história de Pedro ter sido crucificado em Roma de cabeça para baixo vem de uma lenda produzida pelos apócrifos, sim, como por exemplo aqui, ó, Martírio de Pedro, né, que é uma parte, né, do largo Atos de Pedro. E olha que coincidência, eu tenho esse apócrifo, olha só, Atos de Pedro, tá? E aqui diz até mesmo sobre essa questão da perseguição de Nero, né? E Nero, ouvindo que Pedro partira dessa vida, culpou o prefeito Agripa por Pedro ter sido morto sem seu conhecimento, pois desejava puni-lo mais severamente e com mais tormento, porque Pedro fizera discípulos dentre alguns que o serviram, e eles o abandonaram. Então vocês podem ver que a narrativa que vai dar origem a essas lendas de perseguição por parte de Nero já existia entre os cristãos, contando até coisas fabulosas como um ódio profundo do próprio Nero em relação aos apóstolos. É óbvio que nenhum historiador sério vai levar um apócrifo desse como sendo verdade, mas isso indica que as narrativas cristãs em relação a isso já existiam. Bom, mas talvez você esteja duvidando dessa minha argumentação, mas eu vou comprovar para vocês através do pai da igreja Justino Marte, que escreve por volta de meados do segundo século. Acompanhem comigo. Reparem aqui que o pai Justino ele coloca o seguinte, ó, que tudo isso aconteceu, assim podeis comprová-lo pelas atas redigidas no tempo de Pôncio Pilatos. Repare que ele não tenta comprovar qualquer tipo de acontecimento da crucificação de Jesus através de evangelhos, né? Mas sim através de um apócrifo. Então, com isso em mente, eu estou provando para vocês, tá, que já existia um material cristão ali no segundo século, final do primeiro século também, que já estava trazendo essas lendas, essas narrativas já estavam presentes nos ciclos cristãos daquele período. Isso eu provei para vocês com material, tá? Aqui, ó, eu pego e comprovo, beleza? Então, com isso em mente, vamos prosseguir os nossos estudos. Em seguida, Shaw vai argumentar o seguinte: Paulo nunca esteve em Roma por causa de uma perseguição imperial, né? E aí depois ele vai falar que essas tradições surgiram por volta do tempo de Eusébio, quando elas começaram a ganhar força. De tempos em tempos, né, surgem estudos demonstrando que toda aquela passagem é uma interpolação, né? E aí ele vai falar o seguinte, ó, é importante notar que Tácito é a única fonte que liga os cristãos a um incêndio em Roma e atribui a isso a sua perseguição. Em seguida, Shaw ele vai demonstrar para a gente que alguns historiadores, né, como por exemplo Plínio Velho, guarde esse nome que ele vai ser importante para a nossa análise, em seus incontáveis trabalhos, né, em suas dezenas de livros, não mencionam nenhuma ligação de cristãos ao incêndio de Roma. E ele lembra aqui, né, que a primeira menção que a gente vê em relação ao nome cristãos é de Plínio e Tácito, que eram amigos, e a gente já vai observar isso, tá? E aí ele fala que em nenhum outro material antigo, romano, grego, não existe referência nem a cristianos ou a cristãos. Outra curiosidade importantíssima que Shaw traz aqui pra gente é o historiador Cássio Dio, tá?
porque ele também, apesar de seu alarde, né, de sua escrita extravagante sobre o grande incêndio de Roma, em nenhum momento ele faz conexão com cristianos ou crestianos em relação ao incêndio em Roma. Muito menos de uma perseguição neroniana e execuções a cristãos por parte de Nero. Tudo isso vocês podem conferir no artigo. Agora, um contemporâneo de Tácito, Suetônio, relata que seguidores de Cresto, crestianos, eles sofreram estigmas por parte de Nero. Só que esse grupo de cristãos citados por Suetônio é na verdade ligado aos grupos de seguidores de um Crestus. Muita gente, não sei, talvez de forma deliberada, querem dizer que Crestus significa Cristo, como se fosse um nome de Jesus, sendo que Crestus ou Cristo é apenas um título que significa ungido. E segundo a análise de manuscritos judeus, como por exemplo do Mar Morto, entre outros achados, nós sabemos que muitos levantes, muitas revoltas eram tidas por pessoas que tinham a alcunha de Cristo ou Crestus, que seriam os ungidos. Por exemplo, Ciro na Pérsia era retratado na Bíblia como sendo ungido. Outros personagens bíblicos também tinham essa alcunha. Cristo não é um nome, e sim um título. E Suetônio está narrando o fato de uma revolta que aconteceu em Roma nos tempos do imperador Cláudio, e que esses judeus eles foram expulsos porque eles fizeram um tumulto, uma revolta, instigados por um ungido. Esse ungido que criou essa revolta não era Jesus, ou Jesus estava em Roma nos tempos do imperador Cláudio e agora retomando nos tempos de Nero. Nem faz sentido um negócio desse. No livro do professor Neves, Como Surgiu Jesus, é nos mostrado uma análise em que esse Crestus ele estava fazendo a instigação, Se chega a essa conclusão por causa do termo usado impulsore Cresto, que seria uma ligação direta ao causador direto daquele distúrbio. Já nesse outro artigo aqui de Richard Carey, nós vemos o seguinte, que era praticamente impossível nós termos uma expulsão em massa de todos os judeus, porque eles eram os escravos que mantinham Roma funcionando, Sem contar as sinagogas, os trabalhos gerados, os empreendimentos gerados pelos próprios judeus, sem contar que deveriam haver milhares deles. Expulsar todos seria um trabalho praticamente impossível. Então, provavelmente somente uma pequena parte deles foram expulsos. E como podemos notar, é mais um artigo que diz que Jesus nunca esteve em Roma no Império de Cláudio e que é praticamente impossível conectar os distúrbios aclamados por Suetônio tendo qualquer referência com o testemunho taciteu. Richard Carey anota o detalhe de que Tácito também escreve originalmente Crestianos, E esses crestianos teriam sim relação com esse grupo de judeus sectários. E aí haveria essa interpolação posterior de adicionar que esse Cristo foi executado por Pôncio Pilatos. E aqui ele explica, que essa ligação teria mais a ver com a revolta desses crestianos. E aqui fica claro que o depoimento original teria a ver com a revolta desses crestianos no tempo de Cláudio, E não com os cristãos, se referindo a Jesus. Sem contar que é o que ele vai colocar aqui, essa multidão de cristãos em Roma naquele período é praticamente, não impossível, mas digamos assim, muito improvável, Já os judeus eles tinham milhares lá naquela região. Um detalhe interessante notado por Richard Carey é que ele usa a expressão chamados.
ele está usando uma expressão para o passado, como se esse grupo não existisse mais nos dias de Tácito. E aí, meus amigos, ele vai falar que é praticamente impossível você atestar a veracidade do relato de Tácito, porque não existe nenhuma outra conexão, assim como nós vimos no outro artigo, em relação aos cristãos e o incêndio de Roma até o quarto, quinto século, onde nós vamos ver surgir essa lenda pela primeira vez nos relatos de Sêneca e Paulo. Sim, meus amigos, sim, existe um apócrifo em que Paulo estaria trocando cartas com Sêneca. E olha só, eu também tenho esse apócrifo aqui comigo. Vamos ver o que diz esse Atos, nessas cartas aí de Paulo e Sêneca, que são ali do quarto século, né? Não imaginas que estou muito preocupado e aflito que tua inocência te leve a sofrer? E que todas as pessoas acreditem que vós, cristãos, sois criminosos e pensem que todo infortúnio que acontece à cidade é causado por vós? Quanto aos incêndios frequentes na cidade, a causa é evidente. Aí mais embaixo aqui diz o seguinte, ó: os cristãos e os judeus são de fato frequentemente punidos pelo crime de atear fogo à cidade, mas aquele infame e ímpio que se diverte com os assassinatos e carnificinas encobre a tirania com mentiras, age ou é protegido até que sua hora chegue. E assim como a vida de todas as pessoas boas é agora sacrificada no lugar de uma única pessoa. Então tá aqui, ó, epístolas, né, de Paulo com Sêneca. Eu tenho também e trago para vocês aqui assim. Eu tenho fonte, pego e mostro na lata para vocês poderem consultar e ver que eu não estou mentindo. Então o que acontece? Nenhum pai da igreja até o quarto, quinto século vai mencionar o testemunho Tacitum. Como se eles estavam, como vocês viram no começo do vídeo, desesperados por provas de que houve de fato Jesus Cristo. Como Richard Carey bem notou, a primeira referência em relação ao testemunho Tacitum só ocorre no quinto século, galera. É aqui, ó, vocês podem conferir, tá? Essa referência dá por Sulpicius Severus, tá? E aí é uma coisa interessante, pois nós sabemos que após o quarto século já existe um domínio cristão onde estão começando as inúmeras interpolações. Como a gente pode ver aqui, ó, cristianismos e judaísmos antigos, tá? Da Juliana Cavalcante, que já esteve aqui, e também do Felinto Pessoa de Faria, a gente vai encontrar aqui, ó, o seguinte, ó, que a igreja, o cristianismo, ele só se consolidou sua expansão como religião oficial apenas no século IV, tá? Destaque-se como marco regulatório a controvérsia, entre aspas, aqui, conversão do imperador Constantino. Lembrando que a religião ela só se torna oficial e estatal romana depois da morte de Constantino com Diocleciano, tá? Abaixando o decreto da oficialização do cristianismo como religião do Império Romano. Aí os caras começaram, né, a interpolar tudo que tinham direito. A igreja, antes vista como uma seita proibida, tornou-se aceitável e lícita, sendo absorvida pelo Estado e um dia acabaria por suplantar o paganismo como religião integrada aos costumes. Lembrando a vocês que todos esses livros, tá, eu vou deixar aí na descrição como referência para vocês, como por exemplo aqui, ó, Como Jesus Surgiu, né, o livro do Steve Tarese, o livro aqui, ó, dos cristianismos e judaísmos. Vai estar todos eles aí na descrição, por gentileza. São materiais muito bons e nacionais. Vamos valorizar os nossos estudiosos, beleza? Shaw ele vai contar pra gente o seguinte: mesmo que a passagem de Plínio seja autêntica, e ele diz acreditar ser autêntica apesar da chance de interpolação, ele diz que Tácito ele estava altamente influenciado pelas narrativas cristãs, até porque ele não tinha acesso, como muitos pensam, aos arquivos, tá, sobre o incêndio de Roma. Uma outra observação de Shaw muito interessante é que ele demonstra, né,
o ceticismo em como que os cristãos eles eram chamados naquele período de cristãos. Não, eles não tinham essa alcunha e é difícil determinar isso. Como, por exemplo, nem mesmo Paulo era chamado de cristão e era comparado como nazoraios, né? Nazarenes. Então, não se tem essa alcunha de cristãos naquele período. E aí ele traz que Inácio de Antioquia é o primeiro a trazer um registro de uma autoidentificação como cristãos. Lembra lá que nas epístolas de Paulo a gente vê muito o termo irmãos do Senhor, né? E não esse termo cristãos. Aqui ele começa a explicar que Tácito, Plínio e Suetônio eles eram muito amigos, eles trocavam cartas juntos, né? Até o Richard Carroll ele relata isso aqui no seu artigo, o quanto que eles trocavam informações, né? Inúmeras cartas, trocando até informações de assuntos de cunho íntimo pessoal. Então eram pessoas que estavam lendo o trabalho um do outro, se informando, trocando informações, e aí, no caso, discorrendo sobre as mesmas questões, evidentemente. E aqui, meus amigos, nós chegamos no ponto-chave do nosso vídeo, onde Shaw ele vai discorrer para a gente a questão de que Plínio, né, ele nunca ouviu falar sobre cristãos, julgamento de cristãos ou nada do tipo. Shaw ele demonstra o altíssimo nível de educação de Plínio, né, e a sua total ignorância em conhecer os cristãos, já que ele participou de inúmeros julgamentos, ele foi advogado, procônsul, tudo isso. Richard Carroll, independente de Shaw, né, são artigos independentes, diferentes, né, também demonstra a mesma preocupação com esse problema, né? Ele fala aqui, ó, Plínio nos conta que nunca ter ouvido nem presenciado nada sobre nenhum julgamento de cristãos, não sabia de nada sobre aquilo que eles acreditavam ou quais crimes eles cometiam. Ele não estava envolvido em nenhuma concepção, nenhuma pesquisa individual, até porque ele estava interrogando cristãos locais, né, e ouvindo deles as informações. Tirando essa conclusão, a gente pode imaginar que Tácito não teria feito diferente, né? E aqui ele coloca uma coisa interessante, né? Que Plínio ele era governador da Bitínia por volta de um ano, antes de ele ouvir qualquer coisa sobre cristãos em sua província. E antes ele ocupou o cargo de cônsul, né? É o cargo mais alto abaixo do imperador, tá? Ele também foi advogado na corte romana por muitas décadas, né? Serviu como pretor, né? Uma espécie antiga de tanto chefe de polícia como general, né? E ele também serviu Trajano antes de ser o governador da Bitínia. E o mais interessante é que depois de tudo isso, ele conta pra gente que nunca ouviu falar dos cristãos. Portanto, os cristãos, dentro dessa perspectiva, dessa análise, dessa conversa de Plínio com Trajano, eles eram totalmente obscuros e desconhecidos para as autoridades romanas. E sobre Plínio, nós temos aqui que Richard Carroll ele aponta um detalhe, né? Também o Shaw ele aponta isso, é que o tio, né, de Plínio era Plínio Velho, por isso que ele era chamado de Plínio o Jovem, para distinguir os dois. E Plínio Velho era contemporâneo, né, como nós já dissemos, do incêndio a Roma. Então, certamente, Plínio, que lia os trabalhos de seu tio, deveria conhecer esses tais cristãos que foram acusados de tacar fogo em Roma e foram perseguidos, executados por isso. Então não faz nenhum sentido Plínio demonstrar total ignorância sobre quem esses cristãos eram. Galera, aqui vocês podem ver que o autor Eldon Hart ele vai, no caso, falar, né, que Tácito, que era um autor muito cuidadoso, né, um historiador cuidadoso, ele vai evitar o nome Jesus, né?
E aí as explicações para isso que outros dão, que ele coloca aqui, é que se ele colocasse Jesus poderia confundir o leitor, né? E que Cristo foi usado para poder explicar o termo cristão ao qual era derivado, né? Só que são explicações assim muito insuficientes, né? Já que se ele consultasse algum arquivo, provavelmente estaria o nome Jesus, né? E não um título ungido, né? Crestos, não estaria nada disso. Aí aqui ele conclui, né, que esse mal entendido de Tácito sugere que ele não consultou, né, não tem nenhum conhecimento de nada a não ser de ditos, né, de ouvir falar de coisas que ele ouviu. Bom, aqui o Error coloca o seguinte, ó, por esse motivo é impossível que Tácito tenha encontrado esse termo, né, num arquivo, tá, aqui ó, arquivo, e não tenha entendido isso. Isso leva inevitavelmente à opção de que ele tenha ouvido isso e entendido que fosse um nome, né? E ter feito um mau entendimento e achado que esse termo significasse um nome. Alternativamente a isso, a gente pode chegar a uma outra opção, né? Que é uma interpolação cristã. Aqui nós temos outro relato, né, outro autor dizendo a mesma coisa, né, que muito provavelmente, se a passagem for autêntica, né, se for autêntica, tem que constar o se aqui, ela é uma informação que deriva dos cristãos do início do segundo século, da mesma forma que aconteceu, que foi reportado, né, pelo Plínio o Jovem. Outra colocação interessante aqui de eu é o seguinte, né? Existe a confusão aí de procurador e prefeito, né? Como a gente encontra na pedra, né? Dizendo que Pilatos era prefeito. E muito provavelmente isso aqui demonstra que Tácito ele não consultou os arquivos, tá? Nós temos outro argumento muito interessante, né, do que o Error traz, que é o seguinte, ó, nenhum cristão faz menção à passagem de Tácito pelos últimos 3 séculos. E aqui ele faz outra conotação aqui muito legal, que é o seguinte, ó. Muitas das lendas, né, de perseguição cristãs foram forjadas, né? E isso era tão evidente que os próprios cristãos ficaram constrangidos com isso, né? Como por exemplo aqui ele cita o Papa Gelásios, né, que timidamente condenou essas falsificações sobre essas perseguições, né? E aí o que acontece? É alegado que os cristãos eles não conheceriam as obras de Tácito, né? Só que isso é mentira. Aqui, como ele coloca Arthur Drills, ele faz uma lista de cristãos que conheciam as obras de Tácito, né? Como, por exemplo, ó, Tertuliano, Jerônimo, Osórios, Sidônios, Apolinário, Sulpícios, Severos, Cassiodoros. Então, não tem como eles não terem usado essa passagem caso ela existisse e se referisse a Cristo, né? Então é praticamente impossível, porque seria o exemplo perfeito para essa apelação dos cristãos daquele período, né? Galera, aqui na obra Jesus existiu ou não, do Bart Ehrman, tá? Ele que está fazendo a defesa da existência de Jesus, ele vai concordar, né, que Tácito, ele no máximo, ele ouviu isso de cristão, tá? Isso aqui não é um miticista que está falando, não é ninguém neutro, é alguém que está defendendo Jesus. Ele bota aqui, ó, tenha os miticistas razão ou não, de qualquer modo, parece certo que Tácito está baseando seu comentário sobre Jesus em rumores em vez de, por exemplo, uma pesquisa histórica detalhada. Se tivesse feito alguma pesquisa séria, seria de se esperar que ele dissesse mais, nem que fosse pouca coisa. Mais importante ainda, porém, é que o comentário de Tácito, por mais breve que seja, contém um erro bem específico. Ele chama Pilatos de procurador da Judéia. Graças às inscrições descobertas em 1961 em Cesareia, sabemos que Pilatos, como governador, tinha o título de posição
não de procurador, que se ocupava basicamente em cobrança de impostos, mas de prefeito, que também comandava a força militar. Isso mostra que Tácito não consultou nenhum registro contemporâneo oficial sobre o que aconteceu com Jesus, se é que existiu tal registro, o que é altamente improvável. Portanto, ele ouviu as informações. Agora, se foi de cristãos ou outra fonte qualquer, é impossível dizer. Em On the History of Jesus, Carey ele vai mostrar pra gente, né, que nenhum cristão parecia ter noção desse link, né, entre as perseguições cristãs e o incêndio a Roma. Então fica muito estranho esse relato de Tácito quando a gente contextualiza com a época em que ele alega isso, onde é um silêncio absurdo tanto de cristãos quanto de não cristãos em relação a isso. Outra coisa interessante que o Richard Carey nota aqui é que não deveria ter arquivos, né, porque queimou, né, tudo foi queimado 2 vezes, então é complicado ter sobrevivido algum relato ali que ele pudesse ter tido alguma consulta, né? E uma conclusão que ele chega é o seguinte, ó, como ele não tem nenhum acesso ao arquivo, tudo que ele soube, assim como vários outros autores, até aqueles que defendem o Jesus histórico admitem, essa passagem, essas citações desses historiadores não tem nenhum valor probatório sobre a historicidade ou o mito de Jesus. Galera, obviamente eu poderia citar vários autores aqui, ó, por exemplo, o Wulff aqui trabalha com esses conceitos do que a gente estava falando aqui, por exemplo, a ligação de Tácito com incêndio parece estranha, né? Esse aqui é o Wulff, tá? Poderia pegar aqui várias coisas das obras dele também citar para vocês. Poderia pegar aqui, ó, Murdoch, né? Citar aqui que também fala e etc. Bom, como vocês puderam concluir, eu consultei, né? Vocês viram ao longo do vídeo vários artigos, tá? Fora esses aqui também tem outros artigos que eu consultei, só que esses aqui eu achei que foram os mais relevantes, tá? Eu tenho aqui, galera, sem brincadeira, uma pasta cheia de artigos, fora os que estão aqui no computador, tá? Vocês puderam perceber que ao longo do vídeo eu trouxe para vocês, né, muitos autores, tá? Tanto nacionais quanto, por exemplo, até os apócrifos da Bíblia, né? Fiz questão de trazer os apócrifos para vocês. Autores internacionais como Bart Ehrman, como Richard Carey, etc. Então vocês puderam perceber que foi um trabalho exaustivo, tá? Eu fiquei muito tempo para poder buscar toda essa referência, essas fontes para vocês. Vou deixar tudo aqui na descrição, espero que vocês consultem e saibam que tudo isso foi um trabalho feito em cima de vários estudos de vários autores contra o Jesus histórico, neutros em relação a isso e a favor do Jesus histórico. Teve de tudo e todos eles são consensuais em uma coisa. Muito provavelmente esses autores, tá? Eles estavam apenas repassando informações que eles ouviram de cristãos ou falando dos seguidores de Cristo, dos judeus, um grupo sectário de judeus seguidores de Cristo, tá? Ou então assim, sobre o Jesus histórico, o valor para atribuir a sua existência dentro desse contexto é praticamente nulo. Não é possível constatar a existência de Jesus ou não dentro disso tudo que foi apresentado. E isso é um consenso acadêmico, como eu mostrei para vocês. São vários autores corroborando isso, inclusive autores a favor da existência de Jesus. Então, se você é uma pessoa minimamente honesta, você vai chegar na conclusão de que, de fato, esses autores, Plínio, Tácito e Suetônio, nada têm para provar sobre Jesus. Isso que estamos levando em consideração que não seja interpolação, que sejam de fato escritos autênticos, pois existe a grande probabilidade de terem sido, em alguns casos, ou totalmente interpolados, tá? Então você pode perceber o nível e a quantidade absurda de material acadêmico que eu usei
para trazer todas essas informações para você. Então, nada mais justo do que você se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo com conteúdo altamente rico em fontes confiáveis, como esse que eu trouxe aqui com você, onde a gente trabalhou patrística, tá? A gente trabalhou patrística, mostrando para vocês como que se refuta o Bart Ehrman usando a própria patrística, mostrando que claramente ele se enganou em vários pontos. Eu posso fazer depois um vídeo específico para refutar o Bart Ehrman e suas alegações sobre o personagem Jesus, tá? A gente usou vários livros, tanto nacionais e internacionais, a gente usou artigos científicos, então foi uma coleção de muito material bom, acadêmico, de alto nível, para trazer esse suco que foi esse vídeo para vocês. É claro que ficou muita informação de fora, porque eu não consigo colocar tudo em um vídeo, cara, é muita coisa, mas o resumo geral é que o consenso acadêmico é que esses três autores não conseguem trazer nenhuma informação relevante para provar que Jesus é um mito ou para provar que Jesus é histórico. Então é isso, se inscreve aí no canal, vai ter um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. E é aquilo, cara, não dá bobeira, não perde, cara. O pessoal tá aprendendo muito aqui com o canal, aprendendo coisa que não é dita em lugar nenhum. Você vai dar mole? Porra, faz isso, né? Se inscreve aí, não dá bobeira, assiste os outros vídeos e espera os vídeos futuros, porque você só tem a ganhar. Então, porra, não dá bobeira, fica comigo aqui que nem os membros do canal, essa galera maravilhosa aí que está comigo há um tempão. E se eu consigo trazer tudo isso para vocês, é graças a esse pessoal aí, essa galera que eu admiro de paixão. Então, muito obrigado a todos os membros e fiquem agora com as sugestões de vídeos. Aparecendo 2 vídeos aí para vocês em relação a Flávio Josefo, que eu não mencionei aqui. Então clique em um deles e continue comigo. Um grande abraço a todos vocês, valeu, falou, fui galera, tamo junto!